Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E hoje vamos retomar os nossos estudos sobre o livro A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Nós terminamos, na última aula, a primeira parte do livro, que o Ortega reflete sobre a ascensão das massas, sobre a característica do homem-massa e como essas massas conduzem o mundo. Então nós acabamos essa primeira parte. Agora nós vamos entrar na segunda parte do livro, que é chamada, essa segunda parte é chamada de Quem Manda no Mundo. Quem Manda no Mundo. Veja bem, essa segunda parte é um pouquinho mais complexa, um pouco mais difícil de entender. Então, para aqueles que leram o livro, que pretendem ler o livro, espero que eu possa ajudá-los a compreender melhor aquilo que o Ortega está falando aqui. Bom, ele começa assim, essa segunda parte do livro. A rebelião das massas é a mesma coisa que a desmoralização radical da humanidade. Gente, nós estamos tratando com um filósofo. Para um filósofo, as palavras importam. Importam no sentido de exatidão. Nós temos que pensar as palavras com exatidão. Quando ele fala que a rebelião das massas é a mesma coisa que a desmoralização radical da humanidade, quando ele fala desmoralização, ele não está falando assim como nós costumamos falar, né? De uma maneira superficial. Aquela pessoa está desmoralizada, aquela pessoa, ninguém dá atenção para ela. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: desmoralização é a perda radical do componente moral. O componente moral é aquilo que norteia a vida das pessoas. Toda civilização ela tem um componente moral central que norteia a vida de todo mundo. Então, a rebelião das massas ela acaba fazendo com que haja uma perda desse núcleo moral de maneira radical até a origem de tudo isso, e a humanidade fica sem esse senso. Então, essa é uma das características da rebelião das massas, daquilo que as massas causam, né? Aquilo que esse processo de ascensão das massas causa. E ele continua. A índole de uma nova época histórica, ou dessa nova época histórica, é resultante do deslocamento do poder, que traz consigo um deslocamento do espírito. Então ele está começando a usar aqui algumas expressões que nós temos que entender exatamente o que ele está querendo dizer. Quando ele está falando de deslocamento do poder, ele está falando do deslocamento, não apenas o deslocamento do poder físico, né? Do poder armado, da força física, mas é do poder no sentido de condução dos povos. Condução dos povos. Então o que acontece nessa nova época histórica é uma mudança, um deslocamento daqueles que têm o poder de conduzir os povos, e ele completa, e isso traz consigo o deslocamento do espírito. Então, o Ortega ele não está falando apenas de poder físico, ele está falando de poder espiritual, poder de condução das pessoas. Por isso, uma das nossas primeiras perguntas deve ser esta: quem manda no mundo nesse tempo? Agora a gente já tem condição de entender, feita essa rápida introdução, de entender o que ele quer dizer com manda no mundo. Veja bem, ele não está falando de mandar apenas no sentido de impor. Olha, eu tenho a força, vocês me obedecem, porque se não me obedecerem serão castigados. Não é só isso. É um mandar no sentido espiritual, de conduzir, de dirigir, das pessoas obedecerem, independentemente até da coerção, independentemente das punições que possam vir da não obediência, né? Desde o século XVI, toda a humanidade entrou num gigantesco processo de unificação, que em nossos dias chegou a seu ponto insuperável. Já não há pedaço da humanidade que viva à parte. Ele está falando isso na década de 30.
Hoje, muito mais ainda. Mas já lá naquela época ele já sentia, já percebia, já era perceptível que a humanidade toda já vivia quase como uma ilha, né? Isso na década de 30. Ah, mas já não havia internet, ainda os meios de comunicação ainda eram arcaicos, né, comparados com hoje. Eram bem avançados comparados com todo o tempo anterior, mas arcaicos comparados com hoje. Mas assim, mas não importa, porque ele não está falando de apenas de um processo físico, ele está falando de um processo mental, de um processo cultural e espiritual. Quem manda no mundo, portanto, exerce de fato sua influência autoritária sobre o todo. Então, como é um mundo unificado culturalmente, ou seja, um mundo que, em geral, pensa de maneira parecida, não era assim antes, né? Em todos os tempos anteriores, cada rincão, cada local tinha lá a sua maneira de pensar. Esse tempo atual, década de 30, já havia a manifestação do pensamento global. O mundo todo pensando mais ou menos da mesma maneira. As pessoas, seja o lugar que elas estivessem, elas pensavam mais ou menos da mesma maneira. Todos, assim, participantes do período moderno, o pensamento moderno, né? E Idade Moderna, vai falar o Ortega, nome nebuloso e inexpressivo sob o qual se esconde esta realidade, época da hegemonia europeia. Então quem mandava no mundo, quem manda no mundo, quem mandava até aquele momento, era a Europa. A Europa, mais até também politicamente, militarmente, mas mandava a Europa em termos espirituais. É a Europa que determinava, que direcionava, conduzia os espíritos. A Europa que trazia as ideias, que formatava a cultura. A cultura do mundo era europeia. Década de 30, século XIX, quem determinava a cultura do mundo inteiro? Era a Europa. Era a França, era a Inglaterra, era a Alemanha. Eles determinavam a cultura do mundo inteiro. Eles mandavam no mundo nesse sentido. Mandavam também politicamente, mas mais ainda espiritualmente. Tá? Essa relação estável e normal entre homens que se chama mando, nunca, olha ele explicando aqui, nunca repousa na força. Nunca repousa na força. Mas é justamente o inverso, porque é o fato de um homem, ou um grupo de homens exercer o mando, que põe a sua disposição esse aparato ou máquina social que se chama força. O que ele quer dizer é que o que determina a força é antes um poder de mando, né? Você não manda porque você tem força, mas você tem força porque você manda. Por você mandar, por você ter essa direção em você, a direção dos espíritos, é que você é capaz de movimentar o aparato, inclusive o aparato bélico, o aparato político, o aparato estatal. Isso está à sua disposição porque você manda. Antes você manda. É isso que ele quer dizer. O mando é exercício normal da autoridade, o qual se fundamenta sempre na opinião pública. Ó, que interessante. Isso aqui é muito, muito importante. Vocês vão entender. Eu falei que essa parte do livro é um pouquinho intrincada, mas se a gente for destrinchando ela, a gente vai entender a importância disso na compreensão da nossa sociedade, na compreensão do que nós vivemos, tá? Vocês vão ver isso. Então, o mando é exercício normal da autoridade, ou seja, não é a imposição na força. O mando é aquele que já tem o mando e usa a força se quiser, né? Porque ele tem o mando, ele pode usar. O qual se fundamenta sempre na opinião pública. E olha que interessante, poxa, mas peraí, não era ele que mandava e ele se fundamenta na opinião pública? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Ele manda ou ele é mandado pela opinião pública? Bom, jamais alguém mandou na Terra baseando o seu mando essencialmente outra coisa que não na opinião pública. A opinião pública é a força radical que nas sociedades humanas produz o fenômeno de mandar. Olha o que ele está falando aqui. Toda a
o mando, toda a direção, todo o poder sempre foi baseado na opinião pública. E ele não está falando aqui dos tempos de massa, mas até dos tempos anteriores à ascensão das massas. Sempre foi a opinião pública. Vamos entender melhor o que ele quer dizer. Vamos entender, temos que ter calma aqui para entender o Ortega. A lei da opinião pública é a gravitação universal da história política. Sem ela, nem a ciência histórica seria possível. A soberania da opinião pública, longe de ser uma aspiração utópica, é o que pesou sempre e a toda hora nas sociedades humanas. Caramba, parece aqui, quando você lê assim de primeira, que o Ortega está falando que sempre foram os homens, os povos, as multidões, as pessoas que mandavam. Não, ele está falando opinião pública. Opinião pública não é aqui. Ortega não usa essa expressão no sentido de como nós pensamos hoje, né? Opinião pública, a gente pensa a opinião de todo mundo, né? Tipo uma média da opinião de todo mundo. Não, Ortega não está falando nada disso. Nada disso. O que o Ortega está falando de opinião pública aqui é a mentalidade dominante de uma época. Opinião pública. Opinião de quem tem condições de dar opinião pública, porque é aquilo que é dominante na época, que atinge os opinadores de um período. Por isso que é opinião pública. Entende? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender melhor o que ele está falando. Pô, nunca nenhum poder foi exercido sem a opinião pública. Pelo contrário, tudo sempre foi exercido em volta da opinião pública. Ou seja, os poderes factuais, eles foram exercidos na opinião pública, em volta da opinião pública, considerando a opinião pública, não considerando a opinião das pessoas comuns, da opinião pública, ou seja, considerando a mentalidade da época. Considerando a mentalidade da época. Por isso que ele fala, nem a ciência histórica seria possível sem a opinião pública, sem essa consideração da mentalidade da época, certo? A soberania da opinião pública, longe de ser uma aspiração utópica, é o que pesou sempre e a toda hora nas sociedades humanas. Mandar não é o gesto de arrebatar o poder, mas o seu exercício tranquilo. Em resumo, mandar é sentar-se. Trono, cadeira, curu, banco azul, poltrona ministerial, sede. Veja que todos os poderes são representados, simbolizados por locais de assento. Trono, cadeira curu, banco azul, poltrona, sede. Ou seja, exercer poder é exercer poder com tranquilidade. Olha que interessante essa visão, né? Esse clareamento que o Ortega faz da visão de poder. Quando a gente pensa em poder, a gente sempre pensa alguém descendo o cacete, alguém impondo militarmente, alguém exigindo. Na verdade, se você precisa exigir, né, demais, você não tem tanto poder assim. Você está tentando obter esse poder na marra. Agora, quando você tem o poder, você manda tranquilamente. Você, né, facilmente conduz as pessoas. Quando eu era garoto, minha mãe tentava mandar em mim. Eu era garoto um tanto rebelde. Ela tinha uma dificuldade grande. E ela invariavelmente apelava à violência. Por quê? Porque ela não tinha poder, né? Ela não tinha o poder. Eu não fazia o que ela mandava. Quando uma pessoa faz o que a outra manda, é porque ela está sendo... Aí realmente essa outra está exercendo poder, né? O mandar não é tanto uma questão de punhos como de nádegas. O Estado é, em definitivo, o estado da opinião, uma situação de equilíbrio, de estática. Ou seja, a mentalidade de uma época, a mentalidade que existe publicamente, né, entre as pessoas, a mentalidade reinante, que é o que nós chamamos de opinião pública, é o que equilibra a sociedade, é o que dá o seu tom. Uma sociedade dividida em grupos discrepantes, cuja força de opinião fica reciprocamente anulada, não possibilita a constituição de um mando. Olha aqui, não sei se vocês estão conseguindo prestar atenção em tudo que nós estamos falando, mas veja bem, aqui o Ortega está descrevendo, por exemplo, a sociedade brasileira atual, sem saber, né? A sociedade americana atual,
que são sociedades que hoje estão divididas por questões que nós já sabemos, históricas, né, ideológicas, são sociedades divididas. Em sociedades divididas é muito complexo, muito difícil você constituir um mando, porque não há uma mentalidade comum, tá certo? Não há uma mentalidade comum, não há uma mentalidade definitiva que permite que as coisas sejam conduzidas. Não há um mandante, não há quem manda. Às vezes vai mandar só numa parte. Você está entendendo? Porque uma coisa é o seguinte, você tem épocas em que você tem a mentalidade dominante, você pode ter as disputas políticas, inclusive, mas, independentemente das disputas políticas, as pessoas envolvidas, todas elas, estão, assim, vivendo sob uma mesma mentalidade, com divergências, diferenças, mas, em geral, de fundo, a mentalidade é a mesma. O que está acontecendo hoje é que a sociedade, ela não está, são pessoas que vivem sob espíritos completamente diferentes, sob mentalidades completamente diferentes. É tudo muito diferente. São universos paralelos, praticamente. E nessa situação é muito difícil. Por quê? Porque não há uma opinião pública. Há várias, diferentes. A ausência de opinião pública é preenchida pela força bruta, portanto esta aparece no máximo como substituta daquela. A força bruta acaba aparecendo exatamente por não haver nessas sociedades o mando. Como não há mando, uma grande parte da sociedade não pensa como quem pretende mandar, então aquele que pretende mandar precisa usar sobre essas pessoas a força bruta, precisa sufocá-las. Porque se não sufocá-las, né, ele não vai conseguir dar andamento a nada. Não se pode mandar contra a opinião pública. Ou seja, não se pode dirigir pessoas que não tenham a mesma mentalidade de fundo que você, que não tenham a mesma, não orbitem em volta das mesmas opiniões que você. Se você está com poder sobre pessoas que não têm a mesma opinião que você não vai poder mandar sobre elas. No máximo, você vai ter que colocar a força sobre elas, que vai entrar aí, como o Ortega falou, como uma substituta da opinião pública, né? Por exemplo, numa hipotética sociedade, que mesmo que as pessoas pensem diferente, mas respeitem a lei e achem que respeitar a lei está acima de tudo, aí nós já temos uma opinião pública comum. As pessoas têm a lei, a égide da lei, como a grande harmonizadora da vida. Se todo mundo pensar assim, se todo mundo pensasse assim, seria perfeito. Nós conseguiríamos viver numa sociedade. Então imagina, uma sociedade que todos, ou pelo menos a grande maioria, aceite, ou pelo menos a grande maioria daqueles que detêm o poder, né, aceitem que quem manda é a lei. Uma sociedade positivista, vamos dizer assim, no sentido legal. Quem manda é a lei acima de tudo. E somos, independentemente das nossas opiniões, obrigados a obedecer à lei. A gente finge que vive numa sociedade assim. Se fosse assim de verdade, o que aconteceria? Haveria o mando. O mando de quem? O mando das leis. O mando das leis. Esse é o ideal liberal, né? Que está se mostrando utópico. Mas esse é o ideal liberal. Estamos sob a determinação das leis, é a lei que manda, independentemente do que eu creia, do que eu queira. Quem manda é a lei e se eu ganhar ou perder, vale a lei. O que nós estamos vendo é que a banda já não tem mais essa de a lei. Existem opiniões públicas diferentes e elas não estão sob a lei como o fundo, né? Como o fundo principal. Pelo menos uma delas não está. Que está abusando das leis, passando por cima das leis, porque mais importante para ela é a ideologia. A opinião pública dela é a ideologia. É a ideologia que formata a sua opinião pública, está acima das leis. Só que o outro lado não tem essa mesma ideologia, e aí acontece o conflito. Mando significa prepotência de uma opinião, portanto de um espírito. Mando não é, afinal, mais do que poder espiritual. Pronto, aqui é o resumo do que ele está querendo dizer. Mando é prepotência de uma opinião, ou seja, mando é uma opinião pública, é a opinião pública, é a opinião geral,
né? Todos é a opinião que domina, a opinião pública é a opinião que domina a sociedade, e essa opinião dominando é essa opinião que manda. Que eu falei, se todos aceitassem e colocassem a lei acima de tudo, era a lei que mandaria. O problema é que não é. A superioridade da lei, a determinação da lei não é mais opinião pública. E por isso que opinião pública é poder espiritual, porque é aquilo que conduz as pessoas. Poder temporal e poder religioso são identicamente espirituais, mas um é espírito do tempo, opinião pública intramundana e cambiante, porque as opiniões públicas podem mudar, enquanto o outro é espírito de eternidade, né? O poder religioso pretende-se eterno, ou seja, o poder religioso que há 2000 anos se apresentava, pretende-se ser o mesmo, ou seja, mesmo poder, a mesma forma de pensar, a mesma maneira de encarar a realidade. A opinião pública é um poder espiritual também, só que é um poder espiritual temporal, porque uma opinião pública que tem vigência hoje, pode ser que amanhã não tenha. E aí amanhã a coisa pode mudar e vigore outra opinião pública, que traz outra condição espiritual, que traz outra condição de mando. É a mesma coisa dizer, em tal data manda tal homem, tal povo ou tal grupo homogêneo de povos, e dizer, em tal data predomina no mundo tal sistema de opiniões. Entendeu? Quando nós observamos quem manda, qual é a hegemonia, é a mesma coisa que dizer, ó, nesse momento predomina um sistema de opiniões, como predominou durante muito tempo o sistema de opiniões europeias. A Europa deu essas opiniões. É preciso que o espírito, seja qual for, tenha poder e o exerça, para que as pessoas que não opinam, e são a maioria, opinem. Sem opiniões, a convivência humana seria o caos. O que ele está dizendo é nada menos que, quando há o poder espiritual, esse poder espiritual vai moldando também as opiniões, e a maioria das pessoas comuns que não opinam, ou seja, não são capazes de opinar, né? Não são capazes de exercer a opinião, elas simplesmente recebem esse espírito de quem é da opinião pública e opinam segundo essas ideias que vigoram. Então, há um poder de opinião que predomina e que contamina toda a sociedade, e as pessoas refletem isso. As pessoas refletem isso simplesmente, elas refletem a opinião. Então você pega todas as pessoas da Idade Média, elas vão dar opiniões. Elas podem, não é que o camponês não pode dar opinião, ele pode. Ele não tem o poder de ser um influenciador de opinião, mas ele dá opinião. Mas a opinião dele já foi formatada pelo espírito do seu tempo. Já foi formatada pela opinião pública que havia. Entende? Sempre foi assim na sociedade. Por isso, sem um poder espiritual, sem alguém que mande, reinará o caos na humanidade. O que Ortega está dizendo é que é preciso que seja assim. É preciso que haja alguém, uma opinião pública, um poder espiritual que organize isso, que forneça a opinião, que forge a opinião de um tempo. Se não há isso, que é o que ele fala, se não há alguém que mande, o que vai acontecer é que vai reinar o caos. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem capacidade de ter opinião. Se você pegar, nós estamos na era do palpite, né? Nós temos bilhões de palpites pelo mundo na era da internet. Só que se você pegar a quase totalidade desses palpites, são meras repetições. São repetições do espírito do seu tempo. Hoje você tem espíritos em disputa, uns ficam de um lado, um espírito de um lado, outro espírito do outro lado, mas quase ninguém pensa por si, né? Quase ninguém é capaz de forjar em si mesmo opinião.
Todos estão apenas repetindo. Então parece que assim, a opinião disseminou-se, né? Espalhou-se, democratizou-se, como as pessoas gostam de falar, mas não é verdade isso. Na verdade, o que está acontecendo é que todo mundo está apenas falando. Mas essa fala nada mais é do que a opinião que é a opinião reinante, que é o espírito do tempo reinante. Todo deslocamento de poder, toda mudança de imperantes é ao mesmo tempo uma mudança de opiniões, porque você muda o espírito da época, você muda aquilo que forja, que molda o espírito da época e, obviamente, as pessoas vão começar a pensar segundo esse novo modelo e vão pensar diferente. E essas novas pessoas vão pensar diferente das pessoas antigas. Na Idade Média, ninguém mandava no mundo temporal. Porque na Idade Média realmente assim, cada castelinho era um reino, né? Então não existia realmente assim, um mundo, um poder físico dominante. Não existia isso na Idade Média. Por isso, ela representa um relativo caos e uma relativa barbárie, porque você não tem o poder unificado. Mas e Roma? Não. Roma mandava muito próximo ali deles. Mas, gente, até a comunicação era muito difícil. Existiam cada castelinho era um reino, tá? Então, predominava um relativo caos e uma relativa barbárie, que significa um déficit de opinião. Ou seja, as pessoas não tinham opinião, não é que elas não tinham. Quando fala não tinha opinião, é o seguinte, elas não tinham nada que mudasse aquilo que elas falavam. Porque não havia a percepção de um espírito reinante, tá certo? De um espírito reinante. Então, por isso são tempos em que se ama, se odeia, se anseia, se rejeita, e tudo isso em grande escala. Mas opina-se pouco. Em tempos assim não faltam delícias, mas nos grandes tempos é da opinião que vive a humanidade, por isso a ordem. Então, os grandes tempos de ordem, né? Os grandes tempos dos grandes feitos, é o tempo em que há uma opinião mais reinante. O próprio cristianismo, se você pegar o cristianismo na alta Idade Média, cara, é uma bagunça, cada um pensa mais ou menos de um jeito. Depois, para o final da Idade Média, abaixo da Idade Média, já para o outono da Idade Média, aí sim vai se criando uma opinião pública que envolve, inclusive, o cristianismo e que envolve o cristianismo e que faz com que comece a haver opinião de fato. E isso faz com que haja ordem, por isso que é um período de mais ordem. Roma, a grande mandona, pôs ordem no Mediterrâneo e arredores. Nesses dias de pós-guerra, aí Ortega está falando dos tempos dele, logo após a Primeira Guerra Mundial, já se começa a dizer que a Europa não manda mais no mundo. Com ele se anuncia um deslocamento de poder. Quem vai suceder a Europa no mando do mundo? Essa é a pergunta de Ortega. Quem vai suceder a Europa? Porque a Europa até aqui mandou. Ou seja, a Europa até aqui formatou o espírito dos povos, das pessoas. Forjou a opinião pública. As pessoas pensavam segundo os preceitos europeus. Não apenas religioso, não é só cristianismo, não. É político, é filosófico. A filosofia moderna é a filosofia europeia, a filosofia francesa, inglesa, alemã. Tá certo? Só que começa a perceber que assim, começa a haver um deslocamento de poder. Começa a ter a impressão que a Europa vai perdendo esse poder. E aí o Ortega ele vai continuar. Ele vai falar assim. Ele faz algo sobre conceito e tal, que eu vou pular porque não nos interessa. Aqui. Durante 3 séculos a Europa mandou no mundo. E agora a Europa não está segura de mandar nem de continuar mandando. Pensar queira-se ou não, exagerar. Quem prefere não exagerar tem que se calar. Mais ainda, tem que paralisar seu intelecto e encontrar o modo de se imbecilizar. Bom, aqui ele
ele meio que defende assim, a sua visão que parece catastrófica e exagerada, mas ele fala assim, mas isso faz parte do pensamento filosófico. Eu não disse que a Europa deixou de mandar, mas estritamente que nestes anos a Europa tem grandes dúvidas sobre se manda ou não, sobre se mandará amanhã. Isso reflete nos demais povos na Terra, que agora duvidam se agora são mandados por alguém. O que começa a acontecer então? Com a diminuição do poder europeu, do poder espiritual europeu, o que acontece é que os povos da Terra, os povos dos outros lugares, começam a se deslocar, mas o que em princípio parece, claro, uma libertação, né? Estamos livres daquele pensamento europeu e tal, começa a se tornar também uma situação de desnorteamento. Bom, tá, não somos mais dirigidos pela Europa, mandados pela Europa, usando o termo orteguiano, mas quem nos manda? O que nos manda? O que seguimos? O que nos dirige? Essa é uma questão importante. Falou-se tanto da decadência europeia que muitos chegaram a considerá-la um fato consumado, porque se habituaram a dá-la por certo. Era uma ideia já comum. Os lugares comuns são os bondes do transporte intelectual. Aí ele faz uma imagem aqui pra gente pensar. Na escola, quando alguém fala que o professor foi embora, a turma infantil se agita e perde a disciplina. Acontece que não pode executar mais que uma coisa: cambalhotas. Bom, elas estão livres, mas o que elas fazem? Elas não vão estudar profundamente a física, a biologia e matemática, elas vão jogar papelzinho para cima e dar cambalhotas. Uma vez que a Europa decaiu, cada nação e cada naçãozinha brinca, gesticula, põe-se de cabeça para baixo, ou se endireita e se impertiga, tomando ares de pessoa adulta que rege seu próprio destino. É isso que acontece, é isso que o Ortega está alertando. Claro que todo pensamento orteguiano aqui, ele sempre vai parecer elitista, e ele é elitista, mas veja bem, mas é uma visão filosófica da coisa. Ele não está simplesmente defendendo uma posição, ele está analisando o que está acontecendo. E o que acontece é que a Europa, e gente, quando nós estamos falando de Europa, nós estamos falando de toda a tradição europeia, e toda a tradição europeia envolve o cristianismo, as noções cristãs, toda a evolução do pensamento, que envolve não apenas a religião, mas o direito, a política, tudo isso foi desenvolvido na Europa. Todo o conhecimento que nós temos, sabe? Desde a Grécia até, passando pela Idade Média, Idade Moderna, Renascimento, Idade Moderna, passando pelos alemães, passando por tudo, tá? Passando por tudo. Tudo aqui, gente, tudo aqui é Europa. E nós somos herdeiros disso. Só éramos, né, pelo menos, herdeiros disso. E de repente, se a Europa decai, o espírito europeu que envolve tudo isso decai junto. E o que fica? E aí cada localzinho quer brincar de si mesmo, sabe? Ignorando todo o passado. E pior, se nós pensarmos, a própria Europa quer também se desvencilhar disso. Do seu passado, do seu pensamento, da sua visão. Tanto que a Constituição Europeia simplesmente nega aquilo que formou a própria Europa. Certo? O homem-massa predomina dentro de cada povo. O fenômeno também se produz quando olhamos o conjunto das nações. Há povos-massa decididos a rebelar-se contra os grandes povos criadores. Então tudo aquilo que ele falou do homem-massa, agora ele transfere para as próprias nações. Ele fala de nações-massa, povos-massa. Ou seja, povos que são incapazes pelo seu histórico, pelo menos atualmente, de compreender a grande realidade, se desvencilha de toda a instância superior, usando o termo orteguiano, e quer dirigir-se sem base. É como assim, é como se o Brasil falasse assim, ó, eu renego
nego minhas tradições portuguesas, europeias, cristãs, filosóficas. Não quero saber disso e vou criar tudo novo. Vou criar tudo novo, sabe? Tudo novo. Quer dizer, vamos voltar a ser indígenas, entendeu? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que o Ortega está pegando. A Europa tinha criado um sistema de normas cuja eficácia e fertilidade foram comprovadas pelos séculos. Para superá-las, é indispensável parir outras. Veja, o Ortega não está falando que não pode superar. Poderia, teoricamente. Mas para você superar aquilo que a Europa criou, você precisaria parir outras ideias. Tão grandes, tão poderosas, tão superiores. Entende? Para substituir. Mas quem pode fazer isso? Quem é capaz de fazer isso? Esta é a primeira consequência que sobrevém quando alguém deixa de mandar no mundo. Os demais, ao se rebelarem, ficam sem ter o que fazer, sem programa de vida. E talvez esse seja o mal que está assolando o tempo hoje, o nosso tempo aqui. Nós talvez estejamos sem programa de vida, nós estejamos sem direcionamento, nós estejamos sem caminhos. Por quê? Porque rejeitamos aquilo que foi nos dado, aquilo que nos foi legado, sabe? Aquilo que nós temos. Gente, não é, eu não estou falando aqui de apegar-se apenas a um retrocesso, a um reacionarismo, a uma tradição e ficar ali preso, não. Mas reconhecer essa herança, esse legado, absorvê-la e trabalhar a partir disso, entende? Trazendo tudo isso como parte da nossa visão, sabe? Falando de Brasil, nós temos um legado que é europeu. Nós temos a contribuição nossa que eu digo nativa, mas o que foge à nossa cultura europeia. E se eu simplesmente nego isso como coisa de colonizador opressor, o que eu estou fazendo é me desgarrando do espírito que mandava e tentando seguir um caminho. Só que esse novo caminho eu não sei qual é. Eu não tenho direção. E eu não tenho capacidade de substituir esse legado todo de uma vez. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Porque o que eu vou pôr no lugar daquilo? E aí o que acontece? Como nós não colocamos nada no lugar, porque somos incapazes de fazer isso como nação, ficamos à mercê daqueles que usam esse vácuo para se infiltrar. É a hora que entra aí os parasitas, né? É a hora que entra aí aqueles que usam esse vácuo, ou até que patrocinaram o vácuo, patrocinaram essa rejeição da herança, para colocar as suas ideias, que são tecnicamente revolucionárias, são ideias revolucionárias nesse sentido mesmo, são uma quebra daquilo que sempre existiu, uma quebra daquilo que sempre teve, entendeu? Entendeu? É isso que nós vivemos, é exatamente isso que nós vivemos um momento de quebra, que nós ou resgatamos, restabelecemos a nossa herança e trabalhamos a partir disso, ou então nós vamos ficar nesse vácuo durante um bom tempo e vamos ficar à mercê, como já estamos, e já estamos vendo isso claramente, à mercê daqueles que tentam nos conduzir com base aí nas suas próprias ideologias, nas suas próprias ideias.